Então, né, eu pretendia fazer esse review bem antes, porque seria praticamente a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Mas, cara, eu não esperava que esse jogo fosse ser muito mais difícil que Dark Souls. Tipo, realmente esse jogo é difícil, ele é pra poucos, pelo menos a versão original dele, eu não sei como é que está o remake. Então, eu demorei bastante pra zerar ele, tanto que foi questão de meses, porque eu tava quase desistindo do jogo. Mas, eu fui até o final, porque ele me deixou imersivo pra caramba, mas, cara... Acho que o que eu xinguei nesse jogo não tá escrito. Enfim, antes de falar, essa é a minha opinião. Ela com certeza não irá ser do mesmo jeito que a sua. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para ver as novidades postadas por aqui ou os reviews que a gente faz de jogos esquecidos. Na verdade, qualquer tipo de jogo pode aparecer aqui, mas como eu vou fundo nesses consoles antigos, tipo PS2, PS3, eu acabo achando algumas coisas meio estranhas. Ou um monte de velharia que ninguém liga e eu vou lá e pego pra jogar pra ver como é que é. Então, se você gosta desse tipo de coisa, você tá no canal certo. E vamos falar do jogo porque eu já tô enrolando demais. Demon's Souls é aquele tipo de jogo que à primeira vista parece apenas mais um RPG medieval sombrio, mas basta jogar por alguns minutos para perceber que existe algo diferente ali. Um sentimento de desconforto, de solidão e ao mesmo tempo uma estranha vontade de continuar, mesmo sabendo que cada passo pode te levar à morte. Afinal, o nome do jogo é Demon's Souls e se tem Souls no nome, você vai morrer. E muito. Lançado em 2009 exclusivamente para o PlayStation 3, o jogo parecia um experimento arriscado da From Software, um estúdio que até então era mais conhecido por títulos de nicho, mas Demon's Souls acabou se tornando ponto de virada. Foi o jogo que não só moldou o DNA da série Dark Souls, como também influenciou toda a geração de games que apostaram na dificuldade, na atmosfera e na narrativa indireta como os elementos centrais. Hoje é fácil olhar para trás e ver o impacto que ele teve, mas na época Demon's Souls era um completo enigma. Quando Demon's Souls foi lançado no Japão, em fevereiro de 2009, ele foi um fracasso, as vendas foram baixas, a recepção da imprensa foi morna e a Sony, que financiou o projeto, não acreditava que o jogo tinha potencial para o público global. Só que aí aconteceu algo curioso, os jogadores começaram a falar do jogo. Os fóruns explodiram com discussões sobre mecânicas misteriosas, chefes brutais e um sistema online que conectava os jogadores de uma forma nunca vista antes. A Atlus e depois a Bandai Namco decidiram publicar o jogo no ocidente e foi aí que Demon's Souls renasceu. De um título obscuro, ele começou a ficar famoso, uma experiência quase ritualística, onde cada morte, cada conquista, cada aprendizado tinha peso. Se você não sabe, morrer num jogo da série Souls é só mais uma segunda-feira. E é interessante pensar que sem o sucesso inesperado de Demon's Souls, provavelmente não existiria Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ou Elden Ring, que é gore. Bom, na verdade, eu nunca joguei o jogo, então não posso falar nada dele, né? Esse jogo foi o primeiro passo do que hoje chamamos de Souls-like, e, mesmo que suas ideias fossem cruas e experimentais, ele já mostrava a genialidade de caramba, eu me embolo com o nome japonês, velho. Hidetaka Miyazaki e sua equipe. A história de Demon's Souls é contada de um jeito que parece mais uma lenda antiga do que uma narrativa tradicional. Tudo começa no reino de Boletaria, um lugar que prosperou graças ao uso das almas, fonte de poder proibidas que, eventualmente, despertaram um antigo mal conhecido como o Antigo. O manto de névoa cobriu o mundo e os demônios começaram a devorar as almas dos vivos, deixando para trás corpos vazios. E eu disse corpos vazios e enlouquecidos. Isso te lembra algo, não é? E se você for que nem um idiota que nem eu e querer morrer igual um imbecil nesse jogo, você vai entrar nesse pesadelo em busca de glória. Enfim, o jogo nunca explica tudo, e ele confia que o jogador vai montar o quebra-cabeça por conta própria, lendo descrições de itens, observando ruínas, ouvindo diálogos fragmentados. Pois é, todo esse lance interpretativo começou aqui no Demon's Souls. Mas essa escolha narrativa não é por acaso. Miyazaki cresceu lendo livros de fantasia em inglês que ele não compreendia totalmente, e ele preenchia as lacunas com a imaginação e trouxe isso pro jogo. Demon's Souls é essencialmente um universo incompleto, e é justamente nesse vazio que nasce o fascínio. Enquanto Dark Souls é mais épico e mítico, Demon's Souls é íntimo e melancólico. Boletaria parece estar respirando seu último suspiro, e cada área do jogo carrega o peso da ruína e da desesperança, bem típico de um Dark Fantasy. Certo, te contei o que acontece em volta de Demon's Souls, agora vamos falar da gameplay. É aqui que o jogo realmente se destaca, e também onde muitos desistiram. Demon's Souls não te explica nada mesmo. Não há tutoriais extensos, nem marcadores de missão. O sistema de combate é pesado, calculado, e cada erro pode custar caro, muito
Cara, a filosofia do jogo é simples, você vai morrer. Como se todo mundo não soubesse disso, né? Mas vai aprender. A cada derrota o jogador entende um pouco mais sobre o mundo, os inimigos e até sobre si mesmo. Porque provavelmente você vai refletir o que eu tô fazendo da minha vida. Enfim, essa relação entre fracasso e aprendizado se tornou a base do que mais tarde seria Dark Souls. Outro ponto único é o World Tender System, uma mecânica misteriosa que altera o mundo dependendo das suas ações. Morrer em forma humana torna o mundo mais sombrio e perigoso. Derrotar chefes e ajudar os outros jogadores o torna mais puro. Será que era por isso que o meu tava tão difícil? Esse sistema criava uma sensação de consequência real, algo raro pra época. E claro, o modo online, ver as mensagens deixadas por outros jogadores, as manchas de sangue mostrando onde alguém morreu, ou até ser invadido por um espírito negro, tudo fazia a boletária parecer viva, ainda que cheia de mortos. As conquistas ainda dropam na tela, mas infelizmente o modo online foi descontinuado faz anos. Enquanto muitos jogos da época tentavam guiar o jogador e facilitar sua jornada, Demon's Souls fazia totalmente o contrário. Ele te deixava perdido, ferrado, em um mundo praticamente em ruínas e perigoso de propósito. O design das fases é engenhoso, labiríntico, punitivo, mas sempre recompensador. Cada atalho descoberto traz uma sensação de vitória genuína. Cada chefe derrotado é um evento. E o curioso é que o jogo não é difícil apenas por querer ser. Ele é justo, mas exige paciência, observação e domínio. Quando você entende essa lógica, percebe que a dificuldade é, na verdade, parte da experiência. É aquela mistura de raiva e satisfação. Sim, porque eu duvido que quem jogou um Souls e quando derrotou um chefe que fazia muita raiva, comemorou aos gritos no quarto ou na sala. E diferente de Dark Souls, que depois trouxe um mundo interconectado, Demon's Souls usa um hub central, o Nexus. De lá, o jogador acessa 5 mundos distintos, cada um com sua própria identidade, atmosfera e terror. Essa estrutura dava liberdade, mas também um senso de isolamento. É como entrar em diferentes pesadelos e nenhum deles te deixa respirar. Pra mim, Dark Souls é bem mais fácil em relação a esse jogo. Claro, ele por ser o primeiro, lógico, ele é muito mais hardcore. E sim, você precisa estudar o jogo de fato pra saber como avançar nele. O primeiro boss é tranquilo, depois vem o gigante da torre, que eu não sei o nome dele, foi mal. Ele é lento e fácil de derrubar, ele é somente intimidador mesmo. Aí você se encontra com uma aranha, que o único BO é as teias e o espaço em volta, claro, que é apertado. Mas os movimentos dela é fácil de ler e os mobs da área têm uma resistência absurda. Tem boss nesse jogo que são tranquilos sim, mas te garanto que seu maior problema é a caminhada até eles e a coisa mais ferrada e fodida que você vai ter. Sim, é basicamente isso, as jornadas são muito mais complicadas do que alguns bosses, pelo menos no meu ponto de vista. Isso em alguns lugares do jogo, e falo dos subchefes, mas a curva de dificuldade deles vai subindo conforme você avança no jogo. E uma das áreas que mais me deram dor de cabeça foi Valley of the Filament. Eita, lugarzinho escroto. Mas aí você me pergunta, você tá dizendo que os subchefes são fáceis em relação aos bosses de fato? Olha, quando você mata alguns deles, você pensa, então esse era o boss da área? Só que não, né? O verdadeiro está te esperando para acabar com você. Mas, como eu havia dito, só alguns desses subchefes são mais tranquilos de matar. Eu não sei se foi para compensar a área ser bem difícil ou coisa assim. A questão das fogueiras no jogo, eu vou chamar de fogueira, qual é? Então, é somente uma para cada área do jogo, ou seja, você matou um boss ou subchefe e vai aparecer uma fogueira lá. A questão é que quando você morre, você volta tudo, exatamente, ou seja, você passa horas numa fase, horas até chegar no boss, aí você morre e volta tudo. Então muito cuidado por onde você anda, hein? Teve um boss no jogo que eu meio que fiquei decepcionado, foi o Dragon God, aquele da capa do jogo. Eu fiquei imaginando tipo, caramba, vai ser uma luta épica, vai ser nível Kratos versus Zeus. E quando eu cheguei no boss, foi simplesmente... mais ou menos, por aí. E eu não esperava por isso, mas foi somente com ele, eu esperava muito dessa luta. Porque tipo, ele tava na capa do jogo, ele aparece na intro de forma majestosa, então eu achei que ele seria um boss insano. Outra coisa é que o inventário é limitado, tornando as coisas ainda mais ferradas. Tente ficar leve sempre e não leve tanta bagunça no inventário, pois ele tem um limite de itens, tanto no inventário normal quanto no inventário de armas, e você pode acabar perdendo muita coisa por conta disso. Experiência própria. Mas você pode aumentar o tamanho do inventário para o seu personagem. No meu ponto de vista, eu achei a questão de almas bem poucas mesmo, e cada up vai ficando mais caro, então realmente demora muito. Eu sei que nos Dark Souls também tem esse sistema, mas pra mim, no Demon's Souls eu senti que é mais demorado. Outra coisa que é mais difícil aqui do que no Dark Souls é Sharpstone, ou porque você dropa ele de um lagarto de cristal, ou tem que ir até PQP pra comprar. Upar a arma também não é tão fácil assim. E isso se você não morrer no caminho, né? Mas eu posso ter sido burro nessa parte, afinal foi a primeira vez que eu tava jogando o jogo. Bom,
Dragon God não foi a luta que eu esperava, porém Storm King é do cacete. Eu adorei essa luta e ela me lembrou um pouco o Shadow of Colossus. Voltando a falar de Dragon God, tem uma espada gigante nessa área que eu ainda não descobri como é que pega ela, mas essa espada lembra um pouco a Dragon Slayer do Berserk. Pode ser referência? Talvez sim, talvez não. Chegando em Tower of Latria, foi o lugar mais sinistro no meu ponto de vista e me lembrou aquela prisão ou catacumba. Eu realmente não lembro que fica um boss que é um esqueleto gigante no Dark Souls 3. Foi mal, pessoal. Tem muito tempo que eu joguei Dark Souls 3, muito mesmo. Eu tinha PC bom quando eu joguei. Eu sei que eu empaquei nessa parte, pois você mata o boss dessa área, ele revive e faz isso infinitamente. Aí eu tive que voltar lá pra PQP novamente, pois a entrada dessa área é enorme, pra matar o maldito que tava revivendo ela de alguma forma. É nisso que dá não prestar atenção. Outro mini boss é o Manere. E cara, que bicho escroto, mano. Outra coisa que mais dói as bolas nessa parte é o maldito Octopus, sei lá o nome disso, na escadaria, que conhecendo Miyazaki foi totalmente intencional aqui. Pois ela não tem vão pra segurar nada, ou seja, você cai e escorrega. E adivinha, ele tem um golpe justamente que faz isso. Depois de você descer o farrapo nesse escroto, você chega no Manether. Não tem uma música com esse nome no Metal Gear 5? Pois é, tente matá-lo o mais rápido que conseguir, pois vai aparecer outro em seguida. E sim, é uma maldita ponte sem nada pra segurar. Então Carril morreu, é dead. Volta pro começo. Acho que vocês já perceberam que foi a parte que eu mais morri, né? Eu fiquei uma manhã inteira nessa maldita parte, até conseguir passar. Tanto que o boss, de fato, foi mamão com açúcar pra mim. Eu também não tive nenhum bug com o jogo, mas tive umas pequenas quedas de quadros. Coisa pouca, mas não chegou a atrapalhar. A trilha sonora de Demon Souls é minimalista, e isso é proposital. Durante a exploração, o silêncio domina. Você escuta apenas os passos, os ventos, os gemidos distantes de algo que você não consegue ver. E quando a música aparece do nada, nas batalhas contra chefes, ela é grandiosa, pesada e meio que melancólica mesmo em algumas partes. É como se a trilha viesse para lembrar o jogador de que ele está enfrentando algo maior do que ele. O som, mais do que a música, é o que cria o terror. A From Software sempre foi mestre em transformar o silêncio em tensão, e Demon Souls talvez seja o exemplo mais puro disso. Durante o desenvolvimento, Demon Souls quase foi cancelado. A Sony não entendia o conceito, achava o jogo confuso e difícil demais, mas Miyazaki, que assumiu o projeto após ele estar em andamento, viu o potencial naquilo. Ele reescreveu a visão criativa, ajustou o tom e criou algo que fugia completamente das tendências da época, e o resultado foi um jogo que, ironicamente, só ganhou reconhecimento no ocidente, o oposto do que a Sony esperava. Essa reviravolta acabou sendo o empurrão que Miyazaki precisava para continuar a expandir esse estilo, dando origem ao lendário Dark Souls em 2011. Que não se preocupem, eu vou trazer ele pro canal com certeza. Demon Souls também traz várias ideias que depois seriam refinadas: o sistema de alma como moeda e experiência, o ritmo pesado e cadenciado dos combates, NPCs misteriosos com histórias trágicas e até a estética gótica decadente que mais tarde se tornaria a marca registrada da From Software, e por sinal, eu acho massa. Demon Souls não é só o início de uma franquia, foi o começo do gênero Souls-like. Ele não te recompensa por ser forte, mas sim por ser persistente. Não te guia pela mão, mas te desafia a encontrar seu próprio caminho. É um jogo que testa não apenas sua habilidade, mas sua paciência, sua curiosidade e sua vontade de seguir em frente. Porque lá no fundo, Demon Souls não é sobre derrotar demônios, é sobre enfrentar o peso do fracasso e continuar tentando. Se eu recomendo o jogo, bom, eu recomendo pra você que quer um desafio bem grande. E se você ama Souls-like, bom, eu recomendaria você dar uma olhada no jogo que começou tudo isso. Claro, ele é o mais punitivo deles, mas não deixa de ser bom. Tem um remake que provavelmente conserta alguns erros. E joga esse jogo com paciência e sem sede ao pote. Vai com calma, pois ele pode ser frustrante às vezes, ou toda vez. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí se já jogou Demon Souls ou nem passou da primeira parte. Eu quero agradecer a cada um que se inscreveu no canal. Estamos chegando aí a 500 inscritos já, né? É muita gente pra quem tava com 5 há uns meses atrás, então muito obrigado mesmo. Eu sou o Rick, até a próxima.